a questão da pandemia. Certo. Como que a nutrição está encarando? Eu sempre levo para esse lado profissional mesmo, a questão profissional, a questão de atendimento. E qual é a sua impressão pessoal da pandemia? Para onde nós vamos, certo? E para onde a sua profissão vai? Olha, o primeiro grande ponto relacionado à profissão nutrição em relação à pandemia foi o fato de que o Conselho Federal de Nutrição nos autorizou a fazer atendimento online, o que era totalmente proibido até então. Inclusive o prazo agora foi estendido para fevereiro do ano que vem e a gente não sabe, inclusive, se isso vai se tornar algo normal, né? Se vai ser normativo. E você, qual que é a sua posição? Você acha que deve tornar normal ou não? Que é uma coisa transitória? Olha, são coisas diferentes. Porque, por exemplo, se você for um praticante de atividade física, ou se você tiver alguma doença crônica ou alguma doença aguda em tratamento, eu acredito que o atendimento presencial ele se faz necessário. Isso no meu entendimento. Certo. Mas para 98% da população que procura um atendimento nutricional de forma espontânea, aquela pessoa está simplesmente sobrecarregada de informações, muitos mestres, muitas teorias e pouco resultado. Ela precisa ter um entendimento do que fazer e ter uma melhora qualitativa, uma melhora organizacional. E nesse ponto, o atendimento online ele é super eficiente. Como eu te disse, eu tenho uma abordagem comportamental, estou tendo ótimos resultados com atendimento online. Porém, eu tenho um segmento de público que são pessoas que trabalham com performance, pessoal que tem as lutas marcadas, que aí é diferente. Eu preciso ter esse contato presencial. No entanto, é um público mais disciplinado, que me faz ter um espaço de tempo muito maior. Esse é o primeiro ponto, né? O Conselho Federal, ele autorizou. Como sempre acontece em qualquer situação, obviamente que no início, principalmente dessa pandemia, houve um grande susto, né? Ninguém sabia o que era exatamente, o que nos esperava, para onde que isso ia conduzir a nossa vida, os nossos negócios, a nossa saúde, a nossa vida, tudo. Então houve uma corrida às farmácias para consumir indiscriminadamente um bando de antioxidantes. E aí, é aquela história. Eu tô com sede, tô no deserto, tomo 2 pílulas e 2 copos d'água. Então é isso que mata a minha sede. Então não é bem assim. O que a gente tem como informação é o seguinte: se você tiver uma condição de imunidade satisfatória, a probabilidade de haver agravantes relacionados a uma infecção viral é menor. Se essa informação vale para qualquer infecção viral, isso também se faz presente na situação do Covid. Então o que você precisa estar preocupado? Em não usar droga recreativa, em não deixar a sua alimentação transcorrer de uma maneira completamente livre pelo hedonismo, ou seja, pura e simplesmente pelo prazer. Você precisa ter um pensamento lógico sobre a construção alimentar. Quer emagrecer? Quer engordar? Não, quero manter minha saúde. O que é isso? É saber que você é uma pessoa adulta ou gestor da alimentação de uma criança, portanto decide por ela, onde você tem que sim consumir alimentos que vão ser nutritivos para a sua vida, onde você tem que ter um balanceamento nutricional que te dê condições de evitar resfriados de forma desnecessária, para que você evite alimentos inflamatórios constantemente. Então assim, tudo isso pode ser feito através da alimentação, através do consumo de base de reguladores, que são os vegetais. Gente, vegetal, quando eu falo, são todas as verduras, tá? E assim, os vegetais, ele é um grupo, né, uma classe botânica, mas ele é super dividido em tubérculo, em folha, em fruto, em raiz, uma série de coisas. Então assim, ter maior nível de diversidade possível em relação a isso e não ficar querendo dar a uma pílula, a uma medicação, a uma suplementação, a responsabilidade que você tem todos os dias de ingerir um alimento de qualidade. Entendi. Então, é o velho ditado de estar ali sempre balanceando, de estar levando... O que a nutrição sabe hoje de dado relacionado à contaminação do Covid, seja ela ou qualquer outra infecção viral, a sua imunidade estando boa, ela te dá maiores probabilidades de se recuperar bem numa situação de infecção. Hoje a gente sabe, por exemplo, um dado que a gente não sabia no início da epidemia, da pandemia, é o seguinte: que o Covid pode dar desdobramentos trombóticos. Claro. A gente não sabia disso. Então assim, a alimentação vai evitar? Não, mas a alimentação pode dar condições para o seu corpo de ter uma qualidade sanguínea maior. A alimentação pode dar condições para evitar inflamações no sentido mais agudo. Então assim, não existe milagre. Existe conjunto de ações positivas, assim como a hidratação, a prática de atividade física regular, o cuidado mesmo.
Isso. Se bem que tem algumas pessoas que ainda vendem milagre por aí. Sim. Estão vendendo bastante, né? Sim. Mas não vamos entrar nessa questão. Eu tive um pequeno milagre. Que eu tive alguns problemas de saúde e eu fiz o tão famoso jejum intermitente. Certo. E para minha surpresa, teve um efeito maravilhoso. Então eu sou uma pessoa que falo abertamente, eu não sei porquê, eu não entendo em parte as bases científicas, mas assim, até hoje eu não consegui aceitar cientificamente como que eu melhorei tanto, sendo com as dietas tradicionais, eu já segui, já perdi peso com ela, eu não tive tanto essa melhora. Será que foi uma coincidência ou eu não tiro esse termo milagre da minha boca, que eu acabei de falar agora, mas ela tem essa eficiência mesmo? Ou depende, é pessoa para pessoa? Qual a sua Olha, vamos falar sobre alguns conceitos. O que é o jejum intermitente? Todas as pessoas do mundo fazem jejum todos os dias no momento em que se alimenta, vai dormir e acorda. Então ali tem uma janela de algumas horas em que ela não se alimenta. Isso é o intervalo intermitente da sua alimentação. Certo. O jejum intermitente propõe o quê? Que você estenda um pouco isso em alguns protocolos. Pode ser 16 horas, que é aquela pessoa que janta, dorme, não consome café da manhã. Tem muita gente que já não gosta de tomar café da manhã. Até pouco tempo atrás, aquele negócio, se você não comer, você vai passar mal. Não. É a sua individualidade biológica, é a maneira como você se sente bem. E ela vai comer no almoço. Tem outras pessoas que fazem janela de 18, de 20, até de 24. Só que é o seguinte, o jejum, ele não é uma dieta. O jejum, ele é um método de alimentação, assim como nos anos 90 foi muito aclamado o consumo alimentar de 3 em 3 horas como algo sendo único e eficiente para todos. Hoje a gente sabe que existem particularidades. Existe aquela pessoa que gosta de comer, que tem disponibilidade de alimento, que curte, que tem controle sobre porção, então ok, consuma. Tem aquele atleta que precisa consumir alimento numa janela tal para evitar muita fome, para evitar que ele consuma uma grande quantidade de alimento, então ele prefere fracionar, para ele é útil. E existe muita gente que é corrido, tem gente que não tem habilidade na cozinha, tem gente que tem dificuldade em saciedade e começa a pensar pelo caminho do jejum. O jejum, ele é muito eficiente, primeiro porque ele te dá autonomia. Você, quando entende que você tem autonomia sobre a gestão da sua alimentação e do seu corpo, isso é muito libertador. Porque a alimentação, de um modo geral, ela vem muito cercada de mitos que te aprisionam, né? A pessoa, quando chega, ela pensa, nossa, eu vou pensar numa nutricionista, então agora eu vou pensar em gastar dinheiro, comprar coisa que eu não acho em qualquer mercado, vou começar a passar fome, é caro, e ainda, se não bastasse, eu tenho que andar com marmita. Tem nada disso. Tem nada disso. Então, assim, o jejum, ele vem nessa ótima alternativa. Só que, para fazer sentido o jejum para uma pessoa e beneficiar a saúde dela, seja para emagrecimento, seja para a melhora da saúde clínica dessa pessoa, ela tem que ter uma base alimentar que tenha qualidade. Então, assim, eu até uma particularidade. Você me perguntou sobre o que mudou na área da nutrição. Na área técnica mudou tudo. Então, assim, quando eu fui estudar técnica dietética lá enquanto estudante, existia para mim, inclusive, até uma grande dicotomia, porque lá na loja de suplementação que eu trabalhava de forma mais direta com o que vinha do exterior, mas como assim? Eu vou entregar para um atleta de endurance óleo para ele consumir, mas assim, não é carboidrato, então aquilo ali ficava um looping. O primeiro livro que eu li na minha vida foi um presente da Patrícia Saldi, que é uma farmacêutica também, e é o lado sadio das gorduras. A partir disso eu falei, poxa, então quer dizer que a gordura ela não é uma coisa ruim? A gordura ela não se transforma efetivamente em gordura? Como assim? E ficamos assim. E aí os anos passaram, eu terminei minha gestão, trabalhei de forma tradicional, de acordo com a normativa no consultório, e aí eu tive um problema também hospitalar, uma janela rápida, essa história eu vou te contar. E quando eu saí da minha hospitalização e tudo mais, que eu tive uma história, né, na minha vida ali, eu engordei bastante. E quando eu fui reverter isso, eu usei o método low carb, high fat, que até então era algo que eu estudava assim, tipo, numa corrente marginal da nutrição. Assim, não existia o Dr. Souto, não existia o Polécio, não existia tantas pessoas divulgando amplamente como hoje em dia existe. E quando eu vi a efetividade que isso trouxe para a minha vida, para o meu corpo, o que era de fato, eu vou me permitir falar isso como registro. Eu senti que até então eu estava sendo
charlatão dentro do meu entendimento nutricional. Você compreende? Compreendo. Porque eu entendi, falei assim, poxa vida, não é colocando a pessoa para consumir uma 80% da base alimentar de carboidrato que ela vai se sentir bem, 60%, 70%. Então ela pode se sentir bem com muito menos. Por quê? Porque estimula a fome. Por quê? Porque é mais palatável. Para quem de repente tem dificuldade de comer um pão de queijo e não comer 5, seria legal ela não consumir nenhum. Então ela pode consumir outros alimentos que vão criar para ela satisfação e prazer de consumo também. Então, enfim, aí que entra novamente para a parte do jejum intermitente. Para o jejum intermitente fazer sentido, você precisa primeiro ter organizado a sua base alimentar. Então, se você hoje chegar no meu consultório, eu gosto muito de trabalhar a metodologia Low Carb High Fat, foi por isso que eu citei essa história. Eu vou primeiro organizar a sua vida, vou organizar primeiro a sua alimentação, nós vamos regular o seu apetite, nós vamos criar uma condição para que você saia desse looping de predisposição, de inflamação e engorda, para fazer com que os seus hormônios comecem a ficar mais equilibrados, você consiga ter uma estabilização maior da sua insulina, o que reflete na grande maioria da situação de mal-estares relacionadas a tudo, porque as pessoas de modo geral estão tendo problemas relacionados à alimentação crônica. Então hoje em dia está tendo gente de 30, 40 anos com esteatose hepática, na geração dos nossos pais não existia. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa primeiro da qualidade alimentar e aí usar o método que te favorece. Jejum intermitente ou janela de 2, 3 horas, o que for necessário. Certo, então aquela questão de fazer mal não faz. Agora é claro, se você for uma pessoa com diagnóstico de problemas comportamentais, assim, transtornos psicológicos, muito ansiosa, se for uma pessoa que consome medicação psiquiátrica, se for uma gestante, se for uma pessoa assim, com alguma condição que faça ela ou mal emocional ou mal físico, ela não faz. Não existe nada né, no mundo da saúde, assim, no que tange, né, a ciência, que não tenha brechas para exceções. Todo mundo tem. Agora é claro, por exemplo, você está me contando que é da sua rotina profissional e tudo mais. Se você, depois de um ano praticando jejum intermitente, começar a achar que 2 vezes por semana você quer fazer jejum de 24 horas, isso não te fizer mal, isso ao contrário, trazer vitalidade para você, faça. Mas se você de repente começar a perceber que, olha, eu estou bebendo água, eu estou enchendo o meu tempo de atividades, porque assim, estar ocioso no momento de jejum pode deixar a pessoa enlouquecida também só pela ansiedade. Então isso inclusive é uma das premissas que a gente sugere a pessoa, olha, tem ali alguns compromissos já organizados, então vai fazer algo que você se propôs, programe a sua rotina de atividade física sempre com 1 hora, 1h30 antes de romper a janela de jejum, porque isso, primeiro que você vai estar criando uma condição de melhora, né, de maior aproveitamento, de alta performance para queima de gordura, e segundo que você vai sair da janela de jejum num momento muito propício, que é após o exercício. Então assim, manter-se ocupado já ajuda muitas pessoas. Só que o jejum não é para todo mundo. Tem gente que gosta de comer, e tá tudo bem gostar de comer. O alimento ele tem uma função muito simbólica também no que diz respeito ao prazer, ao ambiente cultural, então isso tem que ser respeitado também.